Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença dos professores. Esse é uma palestra que a gente está idealizando, que a gente chama de a Juventude Conservadora Brasileira, o nosso grupo. E essa é um grupo de palestras que a gente vai ter praticamente, se não todo mês, a cada 2 meses, que a gente está denominando quintas acadêmicas, né? Esse é o primeiro evento, foi uma ideia que a gente teve num evento que a gente teve com o Alex Catarino. Eu quero agradecer vocês, mais uma vez, os professores. Quero convidar a palavra o Filipe, como representante aqui do vereador Eduardo Moura, que é uma pessoa que está facilitando as coisas para a gente, está ajudando a gente para estar trazendo cada vez mais eventos acadêmicos para dentro da Casa do Povo, né? O objetivo não é só ter uma palestra, o objetivo é trazer conteúdo acadêmico para dentro da Casa do Povo, vai ser o nosso ambiente, e a gente tem que tomar posse dele como membros de juventude, como estudantes, como seres políticos, né? Então, eu quero agradecer a todos e passar a palavra ao Filipe. Boa noite. Desculpa. Eu sou péssimo com o protocolo. Professor. Desculpa. Já é a segunda mancada. O primeiro é o microfone, esse agora. Boa noite a todos, né? Meu nome é Filipe, eu sou assessor do vereador Dr. Eduardo Moura, né? Que é o nosso parlamentar aqui na Câmara dos Vereadores. Eu queria agradecer a presença do pessoal, dos professores principalmente, e dessa galera aí, que está bem cheio, está bem bacana, assim, acho que vai ser uma experiência muito boa, assim, muito fértil. E queria dizer que as portas estão sempre abertas, se precisarem mais vezes da gente alugar os espaços, a juventude pode vir procurar, que o canal está sempre aberto, né? E é formidável isso tudo. É muito bom ver ganhar corpo esses nossos projetos. Então, parabéns para vocês aí. Vou passar a palavra ao Édipo, que é o presidente, secretário-geral da Juventude Conservadora Brasileira e da Juventude do PSC Jovem. Boa noite, galera. Professor Paulo Emílio, professor Eliseteiro, obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer a todos aí, eu acho que vocês entendem, assim como a gente, a necessidade da nossa formação acadêmica. É uma pena que alguns vereadores não estejam aqui, seria interessante os vereadores também estarem aqui. A gente tem que, como cidadão e como políticos, seres políticos, a gente tem que estar cada vez se formando mais academicamente. É uma necessidade da academia estar se aproximando do meio político, e a abertura que os professores têm é absurda, eles só precisam ter uma oportunidade para isso. A gente conversando com eles, a gente vê que eles querem estar aproximando, eles estudam a teoria para que essa teoria seja aplicada na prática, né? Então, assim, quanto maior for essa aproximação, melhor. Eu fico muito feliz de que estejam aqui. Não é uma palestra, o assunto não é um assunto tão simples de se tratar. Então, assim, não é um assunto que chame tanta atenção como a palestra do Alex foi conservadorismo, então todo mundo tem interesse, é muito mais amplo. Esse é um assunto muito mais específico, e eu fico muito feliz que esse número de pessoas apareçam para ver, para assistir. O tema dessas palestras surgiram desde a época dos problemas da Indonésia que tiveram, e a gente começa a ver guerras explodindo no Oriente Médio, a própria América do Sul, a gente está ilhado e não sabe o que está acontecendo aqui, e a gente foi buscar professores que entendessem desse cenário político e pudessem trazer para a gente qual é a visão existente, né? Para a gente parar de ficar com esses rumores, parar de ficar cada um dando a sua ideia e procurar quem sabe mesmo, né? Eles disseram para a gente ter conteúdo quando a gente for falar. Obrigado novamente, obrigado ao Patrick aí, o nosso secretário de eventos, obrigado ao Fernando, secretário de intercâmbio nosso, obrigado a todos vocês por estarem aqui participando, obrigado ao Filipe por ter conseguido o auditório. E, bom, palavra aí Patrick agora, conversa aí, obrigado a todos, fico feliz aí com a presença de vocês. Obrigado a todos pela presença. Tá sem. Obrigado a todos pela presença. Professor Paulo Emílio, pela palestra que ele vai dar, professor Cláudio, ao Filipe, que ajudou a gente a arrumar o salão aqui. A gente vai ter o formato hoje, vão ser 2 palestras, cada uma com aproximadamente 45 minutos. O Cláudio vai falar sobre a Aliança do Pacífico e Mercosul,
fazer uma comparação entre as diferenças, semelhanças, em que a gente pode aprender com eles, o que são pontos que a gente pode evitar. Paulo Emílio vai falar sobre democracia brasileira e direito internacional. Qual a relação que o direito internacional tem com a democracia? Qual a influência? O direito internacional sólido pode ajudar na consolidação da democracia? Ou o contrário, uma democracia sólida pressupõe influência do direito internacional? Então vou passar a palavra primeiro para o professor Cláudio. Então passa primeiro ao professor Paulo Emílio. Uma salva de palmas, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento o presidente desta mesa, Patrick Gapa, que é meu aluno. Em nome dele, eu cumprimento a direção do movimento de juventude do Partido Social Cristão, PSC, do Partido Conservador Brasileiro. Não, Social Cristão. Juventude Conservadora Brasileira. Juventude Conservadora Brasileira. É que a gente está aqui tentando criar um movimento que é um pouco além de partidário. Tem a juventude do PSC e a gente está incubando esse movimento conservador dentro da juventude do PSC para quando tomar essa conseguir desenvolver sozinho, ele começa a crescer, mas a princípio... Sintam-se todos cumprimentados. Professor Cláudio Teles, senhoras e senhores, vou falar então um pouquinho para vocês sobre democracia brasileira e direito internacional. Eu vou pedir um pouco a condescendência dos senhores para contar uma historinha fictícia. Imagino que muitos senhores são formados em direito, outros não são formados em direito, cursam direito, outros sabem alguma coisa de direito ou são juristas. Então eu vou falar sobre um mentira. Imaginem a seguinte situação. Um juiz de direito do Brasil, um juiz estadual, recebe um processo crime de latrocínio. E é um processo crime horroroso. O crime, a pessoa, o réu, que cometeu é um paraguaio. E ele está ali folheando o processo, tem elementos mais do que suficientes, né, para indiciar o réu. Mais do que suficientes para condená-lo. Ele então está bastante seguro do que ele vai fazer. Inclusive, o réu matou 2 crianças. Então, num belo dia, ele está folheando o processo já está chegando ao fim, né? Ele está prestes a sentenciar, e ele não consegue mexer muito no processo, ele está elaborando uma boa sentença para que essa sentença não seja atacada. Ele vai para casa antes, mas ele fica pensando nesse processo. No dia seguinte, ele vai ao fórum bem cedinho e a primeira coisa que ele pensa é: eu vou despachar esse processo. Quando ele chega no fórum, o seu assessor está com os olhos desse tamanho e diz: doutor, o senhor precisa ver uma correspondência. Aí ele recebe uma correspondência, o consulado do Paraguai, que está pedindo a nulidade de todos os atos processuais até então feitos, porque durante a fase do inquérito policial, o inquérito policial não é nem processo, é procedimento apenas, não tem ampla defesa contraditória. O réu não foi avisado que ele teria direito à assistência consular conforme artigo 36, parágrafo 1º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1973, e que teria que anular todo o processo. Ele olha assim, eles não sabem o que eles estão falando. Aí, o pedido do consulado paraguaio é duplo. Primeiro, para que ele possa ser assistente do réu, assistente da defesa. Segundo, ele pede a nulidade de todos os atos processuais até então cometidos. Bom, ele dá um despacho, ele não pode dar a sentença agora, ele é obrigado a dar um despacho interlocutório, ele aceita o consulado do Paraguai, mas ele obviamente recusa a nulidade dos atos processuais, com base em quê? Em primeiro lugar, com base, assim, qual foi o prejuízo material em sua defesa que o réu sofreu.
com a falta da assistência do cônsul. Lhe foi dado um defensor dativo. Então não é, o cônsul não iria dar uma assistência jurídica. Foi dado um defensor dativo. Todos os atos processuais foram traduzidos depois para o castelhano, para que ele pudesse entender. O cônsul iria ser um tradutor? Não, obviamente não. Então, não houve prejuízo para o réu. Então, simplesmente ele indefere esse despacho. Ele indefere esse pedido. No dia seguinte, ele volta ao fórum, né, com muita vontade de despachar, quando ele vê o processo já não está mais na mesa dele, porque, obviamente, o consulado do Paraguai impetrou no recurso. Então ele já não está mais com o processo. Passado algum tempo, uns 3 meses, ele já tinha quase esquecido do processo, volta o processo na mão dele, e aí ele vê a decisão do seu Tribunal Superior, né, confirmando o despacho que ele deu, de aceitar o consulado do Paraguai apenas como assistente da defesa, mas negando algum prejuízo qualquer e a nulidade dos atos processuais. Então, maravilha, ele vai então sentenciar o réu, eis que de repente, quando ele vai fazer isso no dia seguinte, ele volta de manhã no fórum, o seu assessor está com os olhos maiores ainda, esbugalhados. Doutor, o senhor precisa ir lá, na sua mesa. Ele recebe uma correspondência na mesa, que tem dentro dela um decreto presidencial. Aí ele abre o decreto presidencial, ele lê, está o nome dele especificado ali, nome do juiz. E o decreto presidencial diz apenas o seguinte, que por decisão da Corte Internacional de Justiça, todos os atos processuais devem ser anulados ab início, inclusive o inquérito policial tem que ser tudo depois, porque não foi cumprido o artigo 36, parágrafo 1º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. E ele assim, caramba, eu sou juiz de direito, eu sou juiz estadual, eu sou juiz federal, eu nem tenho que saber direito internacional. Não cai no meu concurso. Senhoras e senhores, isso aqui é uma história fictícia, nunca aconteceu aqui no Brasil, mas isso aconteceu nos Estados Unidos e México. Deixa eu contar para vocês o caso Avena. O caso Avena foi um caso que ocorreu na Corte Internacional de Justiça, em que 54 mexicanos que estavam na Green Mile, no corredor da morte, por cometerem crimes diferentes, mas todos eles crimes razoavelmente graves, que foram condenados à pena de morte, alguns na Califórnia, outros no Texas, né? Mas a questão central se entrou no Texas, que foi mais contundente. 54 mexicanos que não tinham recebido da autoridade policial o aviso de que eles tinham direito à assistência consular. Lá nos Estados Unidos eles acreditavam o seguinte, que a mera leitura do Miranda Rights em castelhano, né, poderia suprir. Miranda Rights você já deve ter ouvido falar, é aquele que aparece em todos os filmes. Né? Você tem direito a um advogado, tudo que você disser poderá e será usado contra você em um tribunal. Você tem direito a um advogado, você entendeu esses direitos? Eles fizeram a leitura dos Miranda Rights em castelhano, deram um defensor dativo para o réu. Lá nos Estados Unidos, tal como aqui no Brasil, o inquérito policial é de procedimento, não é processo. Tá? E eles que de repente queriam anular os atos processuais, todos por uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Sabe o que os juízes texanos fizeram? Esse do Texas foi um especial. Bom, eles começaram a ver que tinha outros nomes de juízes naquele mesmo decreto presidencial. Aí eles ligaram, antes de fazer qualquer coisa, se reuniram, e aí decidiram coletivamente rechaçar esse decreto presidencial. Por quê? 2 razões muitíssimo importantes. Uma delas, que poderia ser perfeitamente usada no Brasil. Independência dos 3 poderes. Como é que um decreto do Poder Executivo pode querer alterar uma sentença judicial? Não pode. Alterar um processo judicial? Não pode. E lá um outro argumento que aqui não caberia, tanto por causa do nosso centralismo, na nossa federação, é o problema do Pacto Federativo norte-americano, o princípio federativo. O processo penal nos Estados Unidos está atualizado. Como é que a União, o presidente que representa a União, pode querer alterar
uma competência originária dos estados, não pode. E aí, então, o que aconteceu? Os 54 mexicanos foram fritados na cadeira elétrica. E aí saem todos os jornais que os Estados Unidos não cumprem uma sentença da Corte Internacional de Justiça. Não cumprem. Por favor, vamos analisar um pouquinho isso. Houve má fé do executivo norte-americano? Nenhuma. À época, o presidente norte-americano era ainda o George W. Bush. O que ele fez quando ele recebeu aquela decisão da Corte Internacional de Justiça? Ele expediu um decreto presidencial. Exatamente como o presidente brasileiro internaliza, né, sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual nós já fomos sentenciados algumas vezes, né, por meio de decreto presidencial. Não houve má fé nenhuma do executivo, mas o judiciário que não quis cumprir. E em direito internacional não adianta o judiciário você alegar, mas o meu país tem, os poderes são independentes. Não, o país é uma mônada perante o direito internacional. As normas de direito internacional produzem o que nós chamamos de obrigação de resultado. Como você vai cumprir? Não interessa o direito internacional, você deve cumprir apenas. Então, Estados Unidos incorreu em responsabilidade internacional muito séria. O que aconteceu? Era a terceira vez que os Estados Unidos haviam sido condenados na Corte Internacional de Justiça pelo mesmíssimo fundamento. Primeiro foi um caso que envolveu Paraguai e Estados Unidos, caso Verde. Depois, que envolveu Alemanha e Estados Unidos sempre como réu. O caso Lagran, dois irmãos Lagran. Agora, o caso Avena realmente foi mais paradigmático, envolvia 54 pessoas. Né? Sabe o que o presidente George W. Bush fez? O que todo presidente responsável faria nessa ocasião. Denunciou a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Por quê? Os Estados Unidos não têm condições de cumprir. Senhoras e senhores, os senhores acham que aqui no Brasil seria diferente? Até agora, todas as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos foram cumpridas esponte próprio, espontaneamente. Mais ou menos. Já vou falar sobre isso. Mais ou menos cumpridas. A parte indenizatória, sim. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos sempre, às vezes, sentencia algumas punições morais. Essas até agora não foram cumpridas. Mas imagine que, no primeiro caso em que nós fomos sentenciados, foi o caso da minha Chimenez Lopes, em que o Damião Chimenez Lopes foi morto. Ele era uma criança portadora de síndrome de Down no interior do Ceará, e ele foi naquela miséria muito grande. Eu não falo só miséria econômica, eu falo também miséria cultural. A mãe dele achava que ele fosse maluco e internou o menino numa clínica psiquiátrica. Ela foi visitar a criança, ela foi impedida de ver a criança no belo dia. Ela estranhou, ela pulou o muro da clínica e quando viu o filho todo espancado. Uma semana depois ela recebe a notícia que o filho morreu. Morreu aos traços. Olha, até ela chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, os senhores podem imaginar que passou-se algum tempo. Ela precisou de ajuda de algumas ONGs, ela precisou ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois para a Corte. Quando saiu a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sabe o que tinha acontecido com o processo dela? Um detalhe interessante. Ela estava processando, obviamente, por homicídio, o dono da clínica. E o dono da clínica era o prefeito da cidade. E por aquelas coisas assim que não acontecem no Brasil, o processo simplesmente não andava. Quando saiu a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o processo estava ainda na fase do inquérito policial, que estava na casa do delegado. O Brasil foi condenado a indenizar a família da vítima, claro, e foi condenado por um crime típico de poder judiciário: denegação de justiça. Não é possível que possa demorar tanto tempo assim. O Poder Judiciário não pode demorar. Né? É uma das obrigações que o Poder Judiciário tem perante o direito internacional, a de realizar a satisfação judicial num prazo razoável. E a Corte Interamericana tem
determinado e diz o que seria um prazo razoável. É a soma de todos os prazos processuais máximos. Olha só, uma ação penal ordinária no Brasil, teríamos que terminar em 90 dias. Olha só. Mas vamos voltar ao caso Avena. Não houve má fé do executivo norte-americano. Qual foi o problema? E aqui ninguém duvida que os Estados Unidos são uma democracia. O Brasil também é. Todos nós sabemos das nossas falhas, os americanos também sabem das falhas deles. Mas são duas democracias. E ambas, o Brasil e a outra, efetivamente teve uma dificuldade muito grande para cumprir uma sentença de uma corte internacional, da principal corte internacional. Qual é o problema? O país ele é tão bairrista assim, que não cumpre? Não é isso. Não tem, às vezes, nas democracias, por mais amadurecidas que elas possam ter, elas podem não ter, às vezes, dispositivos, mecanismos internos de internalização democrática de uma norma internacional. Os Estados Unidos aprenderam a lição. Segunda coisa que ele fez, depois de denunciar a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, que eu torno a dizer, realmente tinha razão, os Estados Unidos não tinham condições de cumprir essa convenção. Era a terceira vez que eram condenados. E o judiciário inflexivelmente se mantinha na mesma posição. Então o que aconteceu? Foi criada o chamado Avena Act, a Lei Avena dos Estados Unidos, em homenagem ao próprio processo em que eles foram condenados. Isso é interessante, eles aprenderam o erro. O que dispõe o Avena Act? Dispõe o seguinte, que em todo processo judicial, quando houver qualquer processo judicial, seja ele estadual ou federal, quando houver um incidente processual que mexa com matérias de direito internacional, os autos devem ser remetidos ao Departamento de Estado para que o secretário de Estado seja ouvido. Veja, o juiz não é obrigado a sentenciar de acordo com o parecer do secretário de Estado. O secretário de Estado dos Estados Unidos é a diplomacia deles, é onde se realiza o Itamaraty. Veja, o juiz norte-americano não é obrigado, porque isso até feriria o princípio do livre convencimento do juiz, da independência dele, etc. e tal, ele não é obrigado a sentenciar de acordo com o parecer do secretário de Estado, mas ele é obrigado a ouvir e saber das consequências da sua decisão, se ele for preferir um outro caminho de ignorar o direito internacional. Isso é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Porque isso sim é um mecanismo muito democrático para se avaliar como se vai adiante. Veja, aqui no Brasil, nós temos um procedimento bastante complexo de internalização de tratados. Eu não vou explicar para vocês esse procedimento. Se algum dia quiserem estudar isso, fiquem à vontade. Em matéria de tratados de direitos humanos, foi uma celeuma enorme, maior ainda, por conta do artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, que é chamado de uma cláusula de abertura ao direito internacional dos direitos humanos. Só que essa cláusula de abertura, o artigo 5º, parágrafo 2º, foi proposta na Constituinte de 88 do então, na época ele era apenas consultor jurídico do Itamaraty, hoje ele é juiz da Corte Internacional de Justiça, é o juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cassado Trindade. Esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele se espelhou no que havia na Constituição francesa também, é uma cláusula de abertura ao direito internacional. Ou seja, o que ele queria fazer? Ele queria que o seguinte, a nossa lei máxima no Brasil é a Constituição, perfeito. Mas ela é muito, no entanto, é uma coisa paradoxal, ela é muito prolixa, a nossa Constituição, tem certas coisas aí que não deveriam constar, né? Como por exemplo o fato do Pedro II, o Colégio Pedro II ser federal. Todo mundo faz essa referência, que é de fato uma bobagem, não precisava estar na Constituição uma norma como essa. Mas por sua vez, ela às vezes é muito lacunar. Uma Constituição, desde as revoluções liberais, uma Constituição tem que defender direitos fundamentais. E, muitas vezes, né,
se a gente assina um tratado internacional de direitos humanos que contenha, por exemplo, um direito fundamental que a nossa Constituição não contém? E aí, como é que você faz? A Constituição vai prevalecer? Ele estava preocupado com isso e aí queria fazer essa cláusula de abertura. A ideia era dar força constitucional para essas normas de direitos fundamentais que não estivessem na Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal não entendeu muito assim, durante muitos anos, e aí foi uma celeuma muito grande, celeuma essa que foi parcialmente acabada com o artigo 5º, parágrafo 3º, quando se introduziu em 2004, com a emenda constitucional número 45. E aí, então, hoje, quando o Congresso Nacional for examinar um tratado de direitos humanos, ele deve aprovar o tratado em um quórum mais qualificado, que é o mesmo quórum que é usado para se aprovar uma emenda constitucional. Porque, normalmente, tratados são aprovados num quórum simples, maioria simples. Agora é maioria de 3/5 em 2 turnos em ambas as casas. Agora veja o detalhe interessante que chegamos com isso. Os tratados anteriores foram aprovados por maioria simples, os direitos humanos anteriores foram aprovados por maioria simples. Esses tratados, então, agora veja, então esses tratados que doravante forem aprovados com este quórum vão ter status constitucional, mas os anteriores não. Então, aqui no Brasil, hoje nós temos um duplo regime em matéria de direitos fundamentais. Alguns direitos humanos valem mais do que outros, porque alguns têm status de emenda constitucional, outros têm status infraconstitucional, supralegal, por uma invenção do direito alemão que o Gilmar Mendes trouxe. Mas, enfim, temos uma pluralidade de hierarquias e são todos direitos humanos. Que interessante, né? E às vezes alguns direitos humanos não tão relevantes, como por exemplo, a Convenção contra o Genocídio, ela só tem status supralegal. Mas a Convenção contra a discriminação dos portadores de deficiência, essa tem status de emenda constitucional. Assim, é difícil estabelecer uma hierarquia, dizer qual o direito humano é mais importante. Mas aí eu acho que nesse caso é muito fácil de dizer. E nós teríamos um problema muito sério de cumprir isso. Eu tive durante 3 anos, quando eu morava em Santa Catarina, um grupo de pesquisa que funcionava na Justiça Federal local. E foi fruto desse grupo de pesquisa um projeto de lei, de autoria de um deputado catarinense chamado Fernando Corujo, que iria regulamentar a internalização das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque veja só, nós temos muito claro, quer dizer, não tão claro assim, mas de qualquer maneira já está mais sedimentado, como se internaliza um tratado, em um tratado de direitos humanos. Mas nem só de tratados via o direito internacional. Como é que você internaliza uma sentença? Elas precisam ser internalizadas? Porque veja só, e se de repente o presidente da República, que recebeu aquela sentença, no caso da Damião Ximenes, ele oficiou a Secretaria de Direitos Humanos que indenizou a família de Damião Ximenes. Mas e se, por exemplo, o presidente da República se recusasse a cumprir? Qual é o remédio processual que a família de Damião Ximenes teria contra o Brasil, para forçar o Brasil a cumprir? A sentença de uma corte internacional é um título executivo judicial? Ou seja, eu posso, ela é tão boa quanto uma sentença brasileira, eu posso executá-la diretamente? Ou ela seria como uma sentença de uma corte de um país estrangeiro, que para ser válida aqui no Brasil precisa homologar no Superior Tribunal de Justiça? Isso não está claro. Isso realmente não está claro. Qual era a garantia que a família de Damião Ximenes teria? Por isso, saiu esse projeto de lei, pela autoria desse deputado catarinense chamado Fernando Corujo, que regulamentava a internalização das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Ela seria considerada título executivo judicial, né? E ainda teria a natureza alimentar, o que faz ela fugir das filas dos precatórios, senão ficaria uma fila enorme.
Ok, isso para falar sobre sentenças de cortes internacionais. Mas e se formos falar sobre decisões de organizações internacionais? Como é que essas decisões são internalizadas no Brasil? E o que é pior? E se formos falar de decisões cogentes? A maioria das organizações internacionais, quando elas decidem, a decisão delas não é cogente, ela tem uma força de uma recomendação. Mas os senhores já ouviram falar no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Bom, esse faz decisão bem cogente. E se o Brasil se recusar a cumprir uma decisão do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança tem dois tipos de sanção que ele pode implementar contra o recalcitrante. Uma sanção que está prevista no artigo 41, que é chamada das sanções leves, e as sanções do artigo 42, que são chamadas as sanções graves. Eu vou citar de cabeça o artigo 41, se a memória não me falha, isso mais ou menos aqui. Assim, o Conselho de Segurança poderá levar a efeito para o cumprimento de suas decisões sem o emprego de forças armadas. Ele poderá promover a interrupção completa ou parcial dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de qualquer outra natureza, o rompimento das relações diplomáticas. Nas sanções leves, o Conselho de Segurança consegue isolar o país do resto do mundo. Isso são sanções leves. Quais são as sanções graves? Artigo 42. Se o Conselho de Segurança achar que as medidas do artigo 41 não surtiriam efeito, ele poderá levar a cabo, por meio das forças aéreas, navais, marítimas e terrestres, aéreas, navais e terrestres dos membros das Nações Unidas, a ação que ele julgar necessária. Ponto. Se você não é um bom entendedor e meia palavra não basta, ele continua o parágrafo. Essas medidas poderão compreender bloqueios e intervenção militar por parte das forças das Nações Unidas. Guerra. Então veja só, quando o Conselho de Segurança decide, com base no capítulo 7 da Carta, ele não está brincando. Essa é uma decisão que tem que ser cumprida e tem as maiores sanções do direito internacional. Como é que nós internalizamos as resoluções do Conselho de Segurança? Eu dou uma chance para os senhores acertarem. Passa pelo Congresso Nacional, um tratado passa pelo Congresso Nacional. Decreto executivo. Decreto do Presidente da República. Artigo 84, inciso 4. Vez em quando, artigo 84, inciso 6, que compete ao Presidente da República também manter as relações internacionais. Mas normalmente é o inciso 4, que é aquele chamado decreto autônomo do Presidente da República. Tá, mas espera aí. O Conselho de Segurança está geralmente fazendo o que nós chamamos de obrigações vis-à-vis governos, ou seja, está dizendo para um governo como que ele deve se comportar com outro país, correto? Normalmente é isso. Mas depois da segunda metade do século XX, de vez em quando o Conselho de Segurança emana alguma resolução que tem efeitos dentro de um país, que produzem efeitos no direito interno de um país. E, sobretudo, depois do 11 de setembro de 2001, que o Conselho de Segurança passou a lidar com o terrorismo, essas ações realmente mexem com direitos subjetivos, direitos individuais, e, sobretudo, com criminalização. Olha só, o Conselho de Segurança, logo depois dos ataques do 11 de setembro, emitiu a resolução 1373, uma das resoluções mais pesadas que o Conselho de Segurança já emitiu em todos os tempos. Essa resolução ela foi internalizada por meio do decreto presidencial, deixa eu ver, 3.976, de 2001. Olha o que diz no artigo 1º dessa convenção. Atuando ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança decide que todos os Estados devem
uma série de coisas. A linha B, criminalizar o fornecimento ou captação deliberados de fundos por seus nacionais ou em seus territórios por quaisquer meios, diretos ou indiretos, com a intenção de serem usados ou com conhecimento de que serão usados para praticar atos terroristas. Assegurar que qualquer pessoa que participe do financiamento, planejamento, preparo ou perpetração de atos terroristas ou atue em apoio desses seja levado a julgamento, assegurar que além de quaisquer outras medidas contra o terrorismo, esses atos terroristas sejam considerados graves delitos criminais pelas legislações e códigos nacionais e que a punição seja adequada à gravidade desses atos. Como é que isso é internalizado? Via decreto presidencial. Uma pergunta aos alunos de direitos. Os senhores já viram tipo penal ser criado por meio de decreto presidencial? Agora sim.